Depois de partidos de oposição, depois da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, de organizações da sociedade civil, de juristas renomados, diversas personalidades públicas se oporem ao decreto das armas, agora também os governadores de 3 estados e do Distrito Federal resolveram se pronunciar contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que facilita o acesso a armas e munição no Brasil. O grupo de governadores divulgou ontem uma carta aberta criticando o decreto 9.785, que inclusive já foi questionado, está sendo questionado na Justiça pelo Ministério Público Federal. O MPF alega a inconstitucionalidade do decreto e pede a suspensão imediata e integral dessa medida. E enquanto o Brasil espera uma decisão do Judiciário sobre esse caso, os governadores resolveram então fazer aí uma pressão direta sobre o presidente Bolsonaro. Ao contrário do que pensam os defensores do armamentismo, o grupo de políticos alega que o decreto das armas ele não vai diminuir a violência, mas pode inclusive aumentar a criminalidade nos estados. Na carta aberta, eles afirmam que as medidas previstas no decreto terão, abro aspas, um impacto negativo na violência, aumentando, por exemplo, a quantidade de armas e munições que poderão abastecer criminosos e aumentarão os riscos de que discussões e brigas entre os nossos cidadãos acabem em tragédias. Fecho aspas. Bem, assinaram esse documento, essa carta aberta, os governadores do Distrito Federal e dos estados do Amapá, Pará, Tocantins, Espírito Santo, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Sergipe e Bahia. Os governadores, eles seguem a lógica já compreendida e já adotada por países desenvolvidos, como, por exemplo, o Reino Unido, a Finlândia, a Alemanha, o Japão, e a Nova Zelândia, mais recentemente, e até mesmo a Suíça, que é um dos países que é considerado um dos países com maior quantidade de armas por habitante e que historicamente é um país refratário à ideia do desarmamento. Mas para não ficar na contramão da razão e seguir aí os passos do restante do mundo civilizado, a Suíça realizou um referendo na semana passada sobre o porte e a posse de armas e munição no país. E apesar da forte tradição armamentista, 66% dos cidadãos suíços votaram por tornar mais rígido o acesso a armas e munições. Aqui no Brasil, os 14 governadores questionam por que ainda não foram convidados, chamados pelo governo federal para discutir a política de segurança pública. E aí eu me pergunto, que política de segurança pública? Na verdade, com esse decreto, o governo quer jogar esse abacaxi da criminalidade, da segurança pública, no colo dos cidadãos. Na verdade, o governo federal quer terceirizar às pessoas comuns a obrigação que é do Estado de proteger os cidadãos, de caçar bandidos e de combater a criminalidade. Se há uma política de segurança pública para o Brasil no governo Bolsonaro, a política é a seguinte: armem-se até os dentes e salve-se quem puder. Boa noite, Brasil.